Então, podemos, Ducati? Podemos. Bom, boa noite para todas e todos. Hoje é um dia especial, né? Porque nós estamos já, por dois motivos, a palestra da professora Terezinha, da nossa coordenadora, e como ela já colocou, estamos às vésperas do livro, né? Que, olha, 340 páginas, hein? Eu acompanho bastante, e aquilo, né? As pessoas vão ao YouTube, mas muita gente não vai. Então, vai ser uma oportunidade muito boa. E vamos ver se... Bom, eu acho que este ano sai, com certeza. Bom, sai. A palestra de hoje, ela se chama O Aumento da Violência contra as Mulheres, uma análise materialista dialética, apresentada pela professora doutora Terezinha Martins dos Santos Souza. Ela é a coordenadora do nosso NEGREM, eu sou o vice, e a professora é professora associada na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, né? É que muita gente associa a Universidade Federal sempre ao UFRJ, não, mas ela tem outra, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ela é pós-doutora junto à Universidade Ca' Foscari, em Veneza, na Itália, né? É também pós-doutora junto ao Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, né? Um momentinho aqui, um probleminha técnico. Vocês estão me ouvindo? É que deu um problema técnico aqui. Sim, eu ouço perfeitamente. Tá? Então, continuando. A professora Terezinha, para quem não conhece, né? Ela é professora associada na Unirio, ela tem um pós-doutorado na Universidade Ca' Foscari, em Veneza, Itália. Ela também tem um pós-doutorado junto ao Instituto de História Contemporânea, né, na Universidade Nova de Lisboa, né? Participando, inclusive, do grupo de estudos do trabalho e dos conflitos sociais, né? Ela também, na própria Ca' Foscari, antes do pós-doutorado de 2024 e 2025, ela foi visiting scholar, que é pesquisador visitante, também na Ca' Foscari. Ela é psicóloga, mestre e doutora em psicologia social pela PUC São Paulo, né? E coordena este núcleo, que, aliás, está em movimento desde 2014, não, antes, né, até um pouco, mas, assim, oficialmente, desde 2014, o NEGREM existe, né? Nós temos várias outras palestras, né? E o seu tema de análise, tanto no mestrado quanto no doutorado, é o tema mulheres. Então, nada melhor que a própria professora para fazer a palestra para a gente, nos ensinar. E aí, a palavra é sua, professora. Boa noite. Obrigada, professor Ivan Ducati. Obrigada a todo mundo que está aqui. Tem um poeta, eu usei no meu doutorado, que diz assim: graças aos velhos amigos e amigas, o mundo se torna um lugar fácil de viver. E é só nesses poucos momentos, com a presença de vocês aqui, que esse mundo se torna um lugar fácil de viver, porque não está fácil. Agradeço e dou as boas-vindas a duas novas bolsistas, Joana e Yara. Para mim é um prazer imenso. Continuaremos muito tempo por aqui. Pessoas todas, eu não vejo o nome, mas eu queria agradecer assim, a parceria. Saber que vocês estão aí, Elisa,
Lua, Marcelo, é muito importante, vocês sabem, para mim, eu não vejo o nome, por isso que eu, né? Eu e Ivan estamos produzindo aqui, vocês sabem que condições, sofrendo toda sorte de perseguições, mas continuando firme e forte, porque essa é a nossa missão revolucionária no mundo. Veja, a tese que eu apresento aqui, eu vou transformar num artigo, espero que pela enésima vez não seja devolvido com as alegações de sempre, né? Aqui, só para as pessoas como Vitor, como Joana e como Yara, que são as que eu sei que são novas aqui, o resto eu não consigo ver o nome, que estão vindo pela primeira vez. Aqui o que se produz se baseia numa formulação de Marx chamada tese 11 sobre Feuerbach. Marx afirma: os filósofos já pensaram suficientemente o mundo, se trata agora de compreendê-lo. Eu quero ver onde é que está. Como é que eu vejo o nome das pessoas aqui? Porque eu quero ver se tem. Vamos ver, Terezinha, onde é que se vê? Tela cheia. Onde é que eu vejo? Nem que negocinho embaixo que eu vejo quem é que está presente. Janaína. Eu sei que Marina está aí. Então, eu queria fazer, antes de começar, eu gostaria de saber se Eugênia Rodrigues está aí, Ivan. Tô sim, minha querida. Então. Porque eu queria começar fazendo um agradecimento. Houve uma mudança aqui no layout do Meet, que antes você tinha que era mais fácil de achar. Ah, tá aqui em cima Achei. agora. Canto superior direito. Guilherme, Irene Zilda, Janaína, eu não conheço. Joana, sim. Joana Tavares, minha amada, querida, que saudade, Lua. Maria Luísa Araújo, Maria Luísa Souza, Marina, minha querida, Maristela. Eu queria fazer um agradecimento a todas as pessoas aqui presentes, mas eu queria fazer um agradecimento a dois coletivos e uma pessoa que sozinha representa um coletivo. Primeiro, eu agradeceria a Mátria, a coragem e o trabalho essencial que a Mátria tem feito por todas as mulheres. Segundo lugar, eu quero agradecer aos meus camaradas da UMA, na figura da Marina, do Guilherme, de quem mais aqui, que também, né, nós dois acho que somos os únicos polos marxistas nesse país, né, levando as porradas que estamos. Então, esta parceria me engrandece muito, me faz diminuir a sensação, né, de solidão. E eu queria agradecer imensamente Eugênia Rodrigues pelo pioneirismo, Eugênia. Eu nunca vou esquecer que você é a primeira pessoa que, quando começou lá, discutindo no corpo certo, foi a primeira pessoa que eu me lembro, 2015. Carlos Justin também, é que eu não estou vendo todos os nomes, Marina, então todo o pessoal da coisa, mas Eugênia Rodrigues. Quando ninguém falava disso, era uma voz sozinha, dizendo: ninguém nasce, nós temos todos no campo certo. Então, minha amiga, é uma honra imensa esse tempo inteiro que a gente se gosta, se ama e leva a porrada do mesmo lado. Eu não pude estar lá segunda-feira no lançamento do livro, porque eu dou aula na segunda-feira à noite, mas estaremos lá, né? Eu queria muito ver você e Clarice, então, meu agradecimento, né? Muitíssimo obrigada. Então, eu estou aqui lançando uma tese com vocês, tá certo? E, às vezes, te juro, eu fico meio sem jeito. Hoje eu não estou tão sem jeito, porque, normalmente, como a gente... Vou dizer, ensinar o Padre Nosso ao Vigário para vocês, tudo aqui que é dito, não é nenhuma novidade para alguém. Talvez só esse pedaço de tese nova que eu estou... Mas, de vez em quando, é bom a gente ouvir, mesmo aquilo que a gente já sabe, eu ouço vocês me ouvem, e a gente fica aqui pensando juntos, né? Eu vejo.
Meu tema de hoje é o aumento da violência contra as mulheres, uma análise materialista dialética. O aumento avassalador da violência contra as mulheres pode ser analisado a partir de duas perspectivas. Uma delas consiste em realizar uma análise moralista ou moralizante, baseada nos seguintes elementos. Sempre existiu violência contra as mulheres, isso não é nenhuma novidade, sempre foi assim. 2, afirmar que esse aumento da violência significa apenas que os homens são mesmo maus, que os homens estão cada vez mais violentos, etc, etc. São respostas conservadoras. A primeira, porque nega a existência do movimento histórico, nega a própria história, como se os fenômenos sociais permanecessem sempre do mesmo tamanho, com as mesmas características, o que é absolutamente falso para o método de análise da realidade que eu adoro, que é o materialismo histórico dialético. Não por acaso, materialismo histórico aponta que os fenômenos sociais, em determinados períodos históricos, assumem dimensões maiores ou menores, recrudescem ou aumentam. Dizer que sempre foi assim, essa perspectiva, significa também sugerir que sempre será assim. Trata-se de impedir, então, a percepção do movimento e da mudança, razão pela qual esse pensamento é conservador. A segunda hipótese, também moralista, ainda que não inteiramente falsa, consiste em atribuir ao sentimento dos homens, entre aspas, maldade dos machos, o aumento da violência contra as mulheres. Essa interpretação também é conservadora, porque é próprio do pensamento conservador localizar no interior de cada indivíduo as determinações, a gênese dos fenômenos, que, na verdade, são sempre sociais. A perspectiva aqui adotada, que é a minha, refuto aquelas duas, busca compreender por que, nesse momento histórico, a violência contra as mulheres cresce e se manifesta desta forma específica, com tais características e não outras. Esse é o mote da minha discussão. Análise aqui realizada parte do princípio motor de que o material antecede o ideal, sem, contudo, reduzir o material a um único fator explicativo, o que redundaria no economicismo já criticado por Engels. Então, a perspectiva é que sim, o material antecede o real, mas eles são um par dialético, não existe um sem o outro. Antepõe-me aqui, sim, as análises explicitamente idealistas, algumas delas, infelizmente, se autodenominando marxistas, que localizam no ideal, no desejo dos seres sociais, a causa movente do capitalismo. Então, nos perguntemos aqui, a partir de Marx, que fala em emancipação política e emancipação humana, o que constitui mesmo a luta pela emancipação humana? Conhece-se como esquerda ou revolucionárias, aquelas pessoas que lutam pela autonomia e pela emancipação humana. Dessa forma, em cada ação realizada para transformar o mundo, faz-se necessária a pergunta formulada pelo professor Ivo Tonet no seu texto sobre ética. Esta ação aponta na direção da construção da emancipação humana ou aponta na direção contrária da diminuição da emancipação? Essa questão precisa ser colocada naquilo que se refere à violência que recai sobre as mulheres. Aqui se afirma que o patriarcado não, ao contrário de vozes alarmistas, o patriarcado não pretende exterminar as mulheres, até porque não poderia fazê-lo sem destruir a própria produção da força de trabalho, que se realiza no corpo das mulheres, fêmeas, humanas, adultas, e, consequentemente, a própria continuidade da espécie, inclusive a deles mesmos. Então, eles não têm como exterminar as mulheres. O que o patriarcado pretende é dominar as mulheres, submetê-las para que vivam como mercadoria, of course, produzindo filhos, produzindo mais-valia, mas em silêncio, quietas e obedientes. Esse velho sonho do patriarcado
talvez nunca tenha estado tão próximo da realidade quanto agora, quando nos vemos lançadas em uma batalha acirrada para continuar, pasmem, podendo nos autonomear mulheres. Como alertava Simone de Beauvoir, em tempos de crise, a primeira medida dos dominantes costuma ser a retirada dos direitos das mulheres. Define-se autonomia como a capacidade de autonomear-se. Heteronomia, ao contrário, é quando o outro nomeia você. E assistimos hoje a uma batalha intensa, não apenas entre o pensamento assumidamente conservador e aqueles que se reivindicavam revolucionário ou de esquerda, mas é uma batalha no qual o inimigo, como na Grécia Antiga, introduziu o cavalo de Troia no interior das fileiras da própria esquerda, inclusive do marxismo. A disputa hoje passa a ocorrer também com pessoas que se reivindicam de esquerda, mas que acabam defendendo a heteronomia das mulheres, taxando como fóbicas aquelas que lutam, como eu, pelo direito ao próprio nome e ao próprio espaço. Reeditam-se, assim, novas formas de fogueiras. Não mais apenas, que continuam existindo, as fogueiras físicas que queimavam as bruxas, mas fogueiras contemporâneas que assumem diversas formas, como cancelamento, perseguições, violências físicas, desemprego e, inclusive, devolução de artigos. Os mass media, eu dividi minha fala em vários tópicos para a gente poder articulá-los. Agora, eu gostaria de analisar os mass media e a violência contra as mulheres. É muito cômodo para os meios de comunicação, assim como para parcelas daquilo que chamamos de esquerda compatível, termo introduzido na minha vida pela maravilhosa Lua Marina Moreira, esquerda compatível com a lógica do capital. É muito cômodo para os meios de comunicação ignorar a violência simbólica que recai sobre as mulheres. A violência, ela é simbólica, ela é econômica, ela é política e ideológica. Sobretudo, se ser de esquerda significa lutar pela autonomia e a emancipação humana. Se historicamente as mulheres travaram duras batalhas para conquistar direitos por meio de lutas coletivas, sempre arduamente construídas e jamais espontaneamente concedidas, como pode apontar na direção da emancipação humana uma situação em que essas mulheres precisam novamente lutar para manter direitos já conquistados? Como pode apontar na direção da emancipação humana a perda pelas mulheres de direitos como, por exemplo, o direito a espaços próprios, como banheiros femininos? Como pode apontar nessa direção, impedir que mulheres se expressem sobre si mesmas ou construam espaços reservados para elas? As mulheres conquistaram espaço na vida pública, ocupando quase sempre espaços anteriormente reservados exclusivamente aos homens, e que muitas vezes permanece apenas estruturado para eles. Basta lembrar que em diversos órgãos públicos, até pouquíssimo tempo sequer existiam banheiros destinados às mulheres. Como pode apontar na direção da emancipação humana retroceder a um período em que os direitos das mulheres simplesmente não existiam? E como pode apontar nessa direção uma situação em que as mulheres já não possam sequer utilizar o termo mãe para se referirem a si próprias quando são, sob a alegação presente em determinadas formulações de que seria um termo fóbico. Aliás, posição ferozmente assumida, inclusive pelo Ministério das Mulheres de um governo que seria de esquerda. Atente-se para o fato de que não se observa semelhante movimento em direção à palavra pai. Olha que interessante, ninguém está propondo desaparecer com a palavra pai, só com a palavra mãe. Utilizando o mote pedagógico que aprendi com o Núcleo de Educação Popular 13 de maio, façamos um exercício analítico. Se um ET descesse hoje na Terra, em todas essas, todo mundo já conhece esse meu mote, porque eu sempre utilizo, e observasse a forma como a esmagadora maioria dos meios de comunicação se refere à violência contra as mulheres, provavelmente ele ficaria aliviado,
ao perceber uma condenação aparentemente uníssona diante do horror indescritível que essa violência representa. Neste ano de 2026, talvez como nunca antes, ao acessarmos qualquer veículo de comunicação, nos deparamos, por um lado, com a avalanche alarmante de crime contra as mulheres, especialmente feminicídio e estupros, e, por outro, com uma condenação massiva desses crimes, pela maioria desses mesmos meios de comunicação, à exceção, evidentemente, dos setores assumidamente fascistas e misóginos. Esse T é tomado por um sentimento de quase alívio. Ufa, pelo menos esses crimes estão sendo denunciados. No entanto, Brecht nos ensina a desconfiar do aparente, do trivial, a inquirir sobre aquilo que se apresenta como evidente, a perguntar o que existe para além desta aparência. Ele nos incita a ultrapassar essa, que eu classifico como ruidosa espuma de condenação moral, para elucidar algumas questões fundamentais. Então, me pergunto, a ênfase na denúncia do feminicídio, que é a face mais brutal da violência contra as mulheres, seguida da ênfase na denúncia do estupro, ambos horrendos em toda sua brutalidade, esgota toda a violência que recai sobre as mulheres? Ou a centralidade conferida a essas duas formas extremas de violências e horrendas contribui para obnubilar outras formas de violência, das quais estas duas formas, o feminicídio e o estupro, são não só expressão, como consequência das outras formas de violência que se quer esconder. Como canta Caetano, você diz a verdade, e a verdade é seu dom de iludir. Os mass media mentem. Eles agem deliberadamente de má fé? Ou talvez a questão mais importante seja outra. Por que determinadas formas de violência tornam-se visíveis e amplamente denunciadas, enquanto outras permanecem naturalizadas, inviabilizadas ou mesmo legitimadas no interior da própria sociabilidade capitalista? Para discutir isso, vamos lá, naquilo que eu chamo de vamos para além das motivações pessoais. Marx, no livro 1 do Capital, ao tratar das figuras do capitalista e do proprietário fundiário, era de outra realidade, mas ele afirma: aqui só se trata de pessoas à medida que são personificações de categorias econômicas portadoras de determinadas relações de classes e interesses. O meu ponto de vista, dele Marx, que enfoca o desenvolvimento da formação econômica da sociedade como um processo histórico natural, pode tornar o indivíduo responsável por relações dos quais, socialmente, ele é apenas uma criatura, por mais que ele queira colocar-se subjetivamente acima delas como se fora criador. No campo da economia política, diz o Marx, a livre pesquisa científica depara-se não só com o mesmo inimigo que em todos os outros campos, mas a natureza peculiar do material que ela aborda chama ao campo de batalha as paixões mais violentas, mesquinhas e odiosas do coração humano, as fúrias do interesse privado, e eu completo, e o patriarcado. Talvez nunca, gente, essa formulação tenha encontrado lugar tão preciso de pertencimento quando se discute as mulheres e as formas de violência sobre elas recaem. Eu, na esteira de Marx, não me referirei aqui a tal ou qual indivíduo, mas aos processos por eles encarnados. Na esteira de Marx, não me interessa o que os sujeitos pensam que são, nem como eles se sentem, mas como efetivamente o são no interior das relações sociais concretas. No entanto, interessa-me, isto sim, averiguar por que, nesse momento histórico, o fato de determinadas pessoas se sentirem assim ou assado, e porque os desejos íntimos destas pessoas ganham dimensão de elemento central nas lutas sociais contra outros interesses. O papel dos revolucionários não é recitar os livros sagrados de Marx e Engels, tal qual como se faz com a Bíblia, Corão, Torá.
nem sequer aplicá-los mecanicamente a cada momento histórico, como se tudo já estivesse pronto desde sempre, imóvel e acabado. Não. Trata-se de conhecer por que, nesse momento histórico, esse fenômeno se expressa desta forma específica, com essas determinações e não outras. Para realizar tal tarefa, é necessário, sim, apropriar-se desse método para escrutar o real, analisá-lo e perguntar. Partindo do princípio de que o objetivo do capital é sempre valorizar o valor, por que ele assume hoje essa forma e não outra? Por que isso não aconteceu ontem? O capital precisa sempre, para valorizar o valor, mover-se continuamente. Precisa renovar-se permanentemente para continuar dominante. Essa renovação, por óbvio, não significa alterar seu objetivo central, que permanece inamovível e consiste na extração da mais-valia por meio da exploração do trabalho. Trata-se, o capital, de modificar as formas pelas quais essa exploração se apresenta, frequentemente aparecendo como seu próprio contrário. Isso significa analisar a história a partir da categoria da totalidade, isto é, da relação entre universal, particular e singular, interrogando todos os fenômenos sociais para compreender a aparência atual delas. Análise não se trata de lançar um olhar, como diz por aí, mas de analisar. O concreto, como síntese de múltiplas determinações, pressupõe compreender que os fenômenos sociais possuem determinações econômicas que constituem seu momento determinante, mas não único, determinações políticas, ideológicas e sociais. Nossa tarefa consiste em descobrir qual o papel desempenhado por cada uma dessas determinações no interior do fenômeno analisado, para que possamos contribuir para a luta de classes e para a construção de uma sociedade emancipada. E como fazer isso diante do tema da violência que recai sobre as mulheres? Precisamos, então, analisar a opressão que sobre elas incide e, fiel ao método, buscar quais determinações se expressam, tanto material quanto simbolicamente nessa opressão. Para tanto, é preciso partir do eixo exploração e opressão. Como dito, me repetindo, a forma idealista de análise do real compreende a opressão que recai sobre as mulheres como tendo sua gênese na maldade existente nos homens. Homem aqui definido como macho adulto da espécie humana. Como dito anteriormente, essas análises moralistas e conservadoras identificam a origem da violência como se fosse uma espécie de poção intrínseca da maldade que os homens carregariam na biologia. Segundo essas análises, o que se conclui é que os homens nasceriam biologicamente portadores dessa maldade, e para combater isso, basta alterar hormônios, modificar a forma de vestir-se ou mudar maneira de sentir-se. Análise essas que se constituem, apesar de se autoafirmarem progressistas, como pensamento conservador, pois localiza no interior dos indivíduos a gênese dos processos sociais. Ao situar nos indivíduos a origem dos processos de opressão, os homens são maus, isenta-se o modo de produção e a própria sociedade seu papel na constituição da desigualdade. Em contraposição a essa análise, que é superficial e conservadora, realizar uma análise materialista significa buscar na materialidade aquilo que diferencia homens e mulheres. O sexo biológico e imutável. O gênero constitui o conjunto de determinações sociais impostas aos sexos, determinações empobrecedoras e autoritárias, e que variam conforme período histórico. Determinado período o homem pode aquilo, determinado período a mulher pode aquilo. Nas análises idealistas, majoritariamente dominantes nesse primeiro cartel do século XXI, graçando, inclusive, em fileiras que morro de vergonha, que se auto-intitulam marxistas, de materialistas não tem nada,
O gênero, nessas análises, é tomada como se fossem características imanentes aos sujeitos, e não como fruto de um conjunto de determinações ideológicas produzidas pela educação de gênero. Uma análise materialista histórico-dialético afirma que objetiva e materialmente, inclusive em uma sociedade emancipada, desapareceriam gêneros, que é a forma opressiva e autoritária de classificar os indivíduos a partir do sexo, permanecendo apenas a materialidade do sexo, enquanto as pessoas expressariam livremente suas singularidades, trabalhando, amando, vestindo-se como quisessem, cada uma e todas expressando singularmente a omnilateralidade humana. Dessa forma, precisamos buscar, nessa materialidade, no caso das mulheres do sexo, as bases sobre as quais se erguem as opressões, seja aquela que recai sobre as mulheres, que é o sexo, seja aquela que recai sobre a população negra, que é a cor da pele. No caso das mulheres, a causa movente encontra-se na capacidade de gerar outro ser humano, como vemos em Marx, ao referir-se às duas formas da produção da vida, a produção da própria vida e a produção da vida de outrem. Vamos agora analisar, então, essa capacidade das mulheres de gerar o ser humano, como é que aparece para as sociedades no geral. Ou o necessário controle sobre a produção da força de trabalho no capitalismo, ou a relação dialética entre produção e reprodução social. Veja, uma sociedade, para Mesaros, qualquer que seja a forma histórica que ela assuma, necessita controlar seus recursos. Precisa organizar a forma como os seres sociais produzem e reproduzem a vida. O que diferencia uma sociedade de classes de uma sociedade emancipada é a forma como esse controle se realiza, bem como quem o exerce. Se de maneira autoritária ou comunal, se pelos dominantes ou por todos, se no interesse de alguns ou no interesse coletivo. Nas sociedades de classe, esse controle é exercido pela classe dominante sobre os dominados. Entretanto, mesmo em uma sociedade emancipada, planejamento e organização social continuarão necessários. Será preciso planejar não apenas quantas pessoas nascem, morrem ou permanecem vivas, mas também aquilo de que necessitam para continuar vivendo. Isto é, a forma como se organiza tanto a produção quanto a reprodução social. Ou, nas palavras de Marx, realizar o primeiro ato histórico, que é ficar vivo, e, para tanto, precisamos comer, morar, etc, etc. A diferença fundamental reside no fato de que, em uma sociedade emancipada, esse controle será feito de maneira coletiva e consciente. O fato inquestionável que é no corpo das mulheres que se gesta a futura força de trabalho, e a ciência já demonstrou que entre o sexo não há distinções qualitativas relativas à capacidade intelectual, cerebral, e a diferença material reside na capacidade corporal de gerar e gestar outro ser humano. Segundo Izquierdo, nas histórias das sociedades de classe, como afirma Marx, a primeira forma de opressão funda-se justamente na opressão das mulheres pelos homens. O controle exercido sobre a reprodução social e aquilo que é atribuído historicamente, seja as mulheres, seja os homens, assume formas distintas conforme o modo de produção existente. Então, há diferenças significativas entre a sociedade sem classe, a primeira, que é o comunismo primitivo, e as sociedades de classe, escravista, feudal e capitalista, embora em todas elas a reprodução da vida permaneça elemento central da organização social. E a forma como isso se organiza socialmente, ou a sobreestrutura que regula e organiza essa opressão, chama-se patriarcado. O patriarcado é anterior ao capitalismo.
mas no interior do capitalismo assumem formas próprias e adequadas à sua perpetuação. O patriarcado possui existência real, constitui uma sobreestrutura composta por lógica própria, instituições, lógica própria, instituições, símbolos, formas de sanção, aparatos repressivos, tal e qual outras demais instituições sociais como o Estado. O patriarcado não se reduz aos sentimentos que a humanidade, especialmente os homens, mas também muitas mulheres, nutrem em relação às mulheres, inferiorizando-as. O patriarcado é uma sobreestrutura que organiza a opressão que recai sobre as mulheres e, para tanto, produz nos sujeitos, homens e mulheres, as subjetividades e os sentimentos necessários à sua naturalização e legitimação. A psicologia histórico-cultural, e eu adoto, que é marxista, afirma que as emoções não estão na gênese de nenhum processo social. Ao contrário, as emoções constituem expressão no plano dos sujeitos desses processos. As emoções, pessoal, são partes movidas, não são partes moventes. Qual é a relação entre a opressão das mulheres e a produção de valor, posto que para nós, marxistas, é o objetivo principal do capital e é o eixo que organiza a nossa análise. No modo de produção capitalista, o objetivo fundante é valorizar o valor. E, para tanto, o capital precisa explorar o trabalho. Ele necessita não apenas de uma força de trabalho pronta para ser utilizada no dia seguinte, mas também de que essa força de trabalho exista em maior ou menor quantidade, a depender do país, do período histórico. Dê uma olhada no mapa do aborto. Vocês vão ver porque nos países cêntricos ele é permitido e nos países não cêntricos, porque necessita criar um imenso exército industrial de reserva, ele é proibido. Nesse modo de produção, no modo de produção capitalista, o exército industrial de reserva, ou sobrantes, constitui parte integrante da própria classe trabalhadora, pois o capitalismo não pode existir sem essa massa disponível de trabalhadores excedentes. Então, a classe trabalhadora não é apenas o conjunto das pessoas empregadas. Dessa forma, tanto a produção de força de trabalho efetivamente incorporada ao processo produtivo e responsável pela produção da riqueza, quanto aquela que permanecerá fora dela, exercendo sua função econômica e política de pressionar os trabalhadores empregados, ameaçando-os permanentemente com a substituição. Essa força de trabalho precisa ser cuidadosamente controlada pelo poder dominante. Como é que esse processo se realiza e qual a ligação desse controle e a forma assumida pela violência contra as mulheres até chegar ao momento atual? A economia política dos trabalhadores, que é a ciência criada por Marx e Engels, nos incita a perquirir quais determinações foram postas no interior do modo de produção capitalista a partir da década de 1970. Nesse momento que alguns autores utilizam essa nomeação, denomina como acumulação flexível, que é a forma atual do capital. O capital promove, a partir de 1970, uma profunda mudança na forma de organizar o chão da fábrica, mantendo, contudo, intocado o seu objetivo central, que é valorizar o valor. Substituiu-se, onde possível, especialmente nos países cêntricos, a esteira da produção pela chamada ilha da produção. Mas para efetivar essa materialidade, sempre é necessário uma dada subjetividade. Trabalhadores que façam os meios de produção e os instrumentos, os meios de produção, objetos e matéria-prima não se movem sozinhos. Precisa da força de trabalho. É preciso criar, gestar uma força de trabalho que subjetivamente lide com essas novas mudanças. Então, é preciso, faz-se mister produzir novos sujeitos e novas subjetividades, capazes de responder à exigência dessa nova forma de trabalhar. Mas, como nos ensina o velho Marx, o capitalismo produz seus próprios coveiros. E esses sujeitos
já vinham sendo gestados no período anterior a 1970. A partir da Segunda Grande Guerra Mundial, assistiu-se não apenas à constituição das mulheres como sujeito político, posto que passaram a ocupar massivamente a produção, mas também assistiu-se à luta pelos direitos das mulheres, lá na frente, os movimentos de direitos civis da população negra, da população homossexual, diversas formas de contestação social, nas quais a classe trabalhadora recusava-se a continuar trabalhando como macacos adestrados, como preconizara Taylor. O capital viu-se, então, obrigado, por razões econômicas e políticos-sociais, a realizar determinadas mudanças. Gente, esse é um elemento importante da análise, mas ele não pode ser superestimado sob o risco de cairmos no politicismo, mas também pouco pode ser ignorado, o que nos conduziria ao mecanicismo. Sempre foi assim. Houve mudanças, sim, elas são fenomênicas. Qual é o papel econômico-político exercido pelas mulheres, este sujeito coveiro do capitalismo que foi gestado na fase anterior? Qual é o papel exercido pelas mulheres a partir dos anos 1990 aqui no Brasil? No mundo foi a partir de 1975, na produção e na reprodução social da vida. É justamente nessa mudança, nessas novas determinações assumidas pelo modo de produção capitalista, que se encontra a chave para as formas inauditas e para o aumento igualmente inaudito da violência material, sexual e simbólica que recai sobre as mulheres. Somos seres sociais. Ao contrário das demais espécies animais, nós simbolizamos. Lembremos, estrutura e sobreestrutura constituem-se dialeticamente, sem que possamos abrir mão da materialidade do processo, porque somos seres humanos e não animais irracionais e necessitamos também existir simbolicamente. Mas é preciso perguntar, qual é o interesse econômico que se encontra na raiz desse processo? A entrada massiva das mulheres na produção nos anos do pós-guerra como força de trabalho, gente, até ali as mulheres já estavam na produção, mas não de forma massiva. Entrava, quando o capital precisava, mandava embora, sempre. Massivamente, não. Sem que deixasse de exercer seu papel na reprodução social. Qual é o papel? Preparar a força de trabalho para que no dia seguinte esteja novamente pronta para vender sua força de trabalho. Isto é, lavar, passar, cozinhar. Cuidar. Papéis que, lembremos, continua sendo exercido simultânea e majoritariamente por mulheres, apesar das propagandas oficiais. Qual é a relação, então, entre a exacerbação da violência contra as mulheres e a luta de classes? Fujo aqui do determinismo mecanicista, que não é necessariamente falso, mas é insuficiente, que afirma que os homens oprimem as mulheres apenas porque são oprimidos na fábrica. Aqui nós afirmamos que em cada forma opressiva que se cria ou recrudesce, devemos se identificar os interesses do capital ali postos. A barbárie contra as mulheres expressa um momento da luta de classes, imprescindível ao capital, no qual esse necessita e promove o aprofundamento da barbárie contra as classes trabalhadoras como um todo. A América Latina e os países não cêntricos sempre serviram como balão de ensaio, como campo de experimentação para as políticas que o capital pretende implementar. Foi assim na década de 90, com Reagan e Thatcher, tendo o Chile como laboratório da implementação das políticas liberais. Agora, na Argentina, explicita-se o retrocesso contra os trabalhadores de que o capital necessita nesse momento, um aumento da jornada a nível do século XVIII, fim de direitos trabalhistas, etc. Aqui, sem esquecer, porque daria outro debate, do processo em curso no Brasil com relação à diminuição da jornada de trabalho, aquilo que classificaram como a escala de jornada 6x1. Que eu digo, um acelerado movimento em direção ao passado, porque lutar por 40 horas semanais ainda é um retrocesso. Voltamos a lutar pelo que já tínhamos no passado.
Veja, gente, mas aqui esqueçamos o Brasil por um momento e voltemos para o Chile e a Argentina. E a Argentina, com sua sólida tradição de luta, sucumbiu rapidamente, ainda que determinados setores da classe viva, os meus amigos e camaradas argentinos, estejam tentando resistir, obviamente. O que há em comum entre esses dois países e as políticas que o capital precisava para fazer avançar em cada um desses períodos? O que há em comum entre o Chile dos anos 1990 e a Argentina de 2026 é um processo político-ideológico promovido antecipadamente pelo capital antes de implementar as políticas econômicas que eles necessitam. Ok? Formou seus quadros, no caso do Chile, nas melhores universidades estadunidenses, os famosos lá, à época do think tank. No caso da Argentina, não apenas lá, mas lá é notório, por meio de uma ofensiva identitarista, cooptando majoritariamente as lideranças, especialmente a liderança do movimento das mulheres, para a lógica pós-moderna, mesmo quando estas afirmavam combatê-la. Alguém está lembrado aí, só para lembrar da história dos panteras negros, como é que foram dizimados com essa mesma lógica. Na Argentina, temos assistido a um avanço avassalador das políticas identitárias, especialmente o movimento de mulheres, que sucumbiu quase por completar essa lógica conservadora, mas travestida de avanço. Parcela significativa dos movimentos sociais e sindicais embarcaram na luta pela identidade, abrindo mão de vincular essa luta à luta de classes. Quando o ataque aberto chegou contra toda a classe trabalhadora, o movimento de mulheres estava demasiadamente ocupado em usar o pronome correto. Não ofereceu resistência eficaz. Esse ataque premeditado antes de implementar as políticas, o capital não está aí há quase 5 séculos, porque é burro. Vamos falar agora de um outro momento desse ataque que nós estamos assistindo o resultado hoje, que é a separação entre os direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres. É o anúncio antecipado de uma tragédia para as mulheres. Em 1994, uma dessas grandes agências do capital, travestida de Universal, prepara uma grande investida contra os direitos das mulheres. Essa investida foi levada a cabo sob aplausos da maioria dos movimentos, digamos, feministas do mundo. E o que ocorreu? Como se fora um avanço. Operou-se a separação entre direitos reprodutivos, concepção, gravidez segura, direito ao aborto, etc., e direitos sexuais. E trata-se do exercício livre da sexualidade. E até ali, a nossa luta era unificada nesses eixos, que guardam entre si uma relação de unidade, mas não de identidade. Não era separado a nossa luta. A partir dessa separação, enfatizaram-se os direitos sexuais, enquanto a luta pelos direitos reprodutivos foi desacelerada. Como resultado, no interior do movimento de mulheres, desapareceram progressivamente pautas como o direito ao aborto, a gravidez segura, a creche e as condições materiais necessárias à reprodução social. Enquanto ganha centralidade a luta pelo direito de qualquer pessoa que assim o desejar ou se sinta poder declarar-se mulher. Aqui, Eugênio está aqui para não me deixar mentir, do que sofreu nas organizações de 8 de março, né? Continua sofrendo, mas lembro daquelas primeiras lá, né? A ênfase nos direitos sexuais, que são direitos altamente defensáveis, posto que defendemos como revolucionárias que somos, que os seres humanos possam exercer livremente sua sexualidade sem qualquer forma de violência. Mas esses direitos sexuais não exigem do capital nem do seu Estado investimentos financeiros estruturais.
Ao abarcar estas pautas, o capital não gasta um centavo, mas apresenta-se como portador de formas civilizatórias, supostamente avançadas e desejáveis. Não é necessário investir recursos públicos significativos para mudar de nome, reconhecimento simbólico ou formas individuais de autoidentificação. Tais medidas não exigem hospitais, creches, políticas públicas ou investimentos amplos do Estado e do capital, políticas estruturais. Já os direitos reprodutivos, que dizem respeito principalmente às mulheres, demandam investimento concreto. Hospitais, creches, pesquisa, política de saúde, proteção social e equipamentos coletivos voltados à reprodução da vida. Entretanto, estas pautas dos direitos reprodutivos foram sendo progressivamente deslocadas do horizonte político. E aquelas feministas, Eugênia Rodrigues e todas nós, que continuam insistindo na centralidade dessas questões, são frequentemente classificadas como superadas, conservadoras ou fóbicas, sob a alegação formulada por setores identitaristas de que tais políticas não contemplariam a bandeira das pessoas que se sentem mulheres. Desta forma, a barbárie avança contra as mulheres, simultaneamente a barbárie imposta à classe trabalhadora. Não é uma ou outra, é junto, não é separadamente. Guarda entre si uma relação de unidade, não é de uma forma idêntica, mas é da mesma forma. Esses golpes, hoje, tão explícitos contra a classe trabalhadora mundial, veja Trump e os seus exércitos, foram preparados anteriormente, amortecido por lutas que desviam o foco da economia política dos trabalhadores. Economia política dos trabalhadores é a análise das relações sociais de trabalho, mas entre elas as relações de opressão. Mas as relações de trabalho foram substituídas para lutas moralistas que passam ao largo da própria economia política dos trabalhadores. A economia política aborda questões diretamente ligadas a interesses materiais, econômicos e sociais, e diante deles não há nem pode haver neutralidade. Suas teses e conclusões, como ensina o maravilhoso orientador de doutorado, Zé Paulo Neto, essas teses e conclusões encontram-se sempre conectadas aos interesses de grupos e classes sociais. Alguns marxistas, mecanicistas, continuam afirmando, convenientemente, que a luta das mulheres desvia a atenção da luta de classes. Contudo, gente, pasmem, esses mesmos marxistas que fazem questão de acrescentar e exigir o epíteto trabalhadoras, cada vez que a gente fala mulher, mulheres trabalhadoras, não implicam o mesmo critério as pautas que passaram tão comodamente a abraçar, defendendo direitos de indivíduos que, ao se sentirem de determinados modos, transformam-se naquilo que desejam ser. Porque agora esses mesmos mecanicistas não perguntam: quais sujeitos pertencem à classe trabalhadora? As pesquisas da Mátria já mostraram que não. A quais interesses da classe trabalhadora essas reivindicações respondem? Aquilo que pleteiam em nível individual aponta na direção da emancipação humana ou do seu contrário? Fortalece a luta de classe ou contribui para seu amortecimento? Iludida ou agindo de má fé, uma parcela da esquerda trouxe os inimigos para dentro das suas próprias fileiras e, nesse processo, expulsou muita gente. E daí o verdadeiro cavalo de Troia. Um monte de gente se dizendo desiludida da esquerda. Marina e o pessoal da UMA sabem o trabalho que nós estamos tendo, para desvincular essas questões. Se não compreendermos que, como dito acima, o patriarcado capitalista não pode eliminar as mulheres, da mesma forma que o capitalista não pode eliminar o proletariado, gente. Corremos o risco de cair em desespero
e produzir análises tão moralistas quanto aqueles formulados pelos nossos inimigos. Adorei, Marina. Expulsou todos e todas inteligentes. Por que cresce? Ficou só os que obedecem. Por que cresce a violência, gente? Aqui reside minha contribuição específica. Até aqui, nada do que foi dito é novidade para nenhum de vocês. Eu vou lançar um artigo, espero que saia ainda esse ano. A minha tese é que o aumento contemporâneo da violência contra as mulheres decorre da impossibilidade objetiva do capital de prescindir simultaneamente das mulheres na produção e na reprodução social. Vamos desdobrar isso aqui. Ao contrário do período posterior à Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres foram chamadas a ocupar a produção enquanto os homens estavam lá na guerra, e posteriormente, morrendo que homem bucha de canhão, né? E posteriormente, com o retorno dos que sobreviveram, as mulheres foram majoritariamente empurradas de volta para casa. Essa tática de frear o avanço das mulheres, mediante seu retorno ao espaço doméstico, já não se encontra disponível para o capital hoje. Por quê? Sim, por um lado, seja pelas lutas travadas pelas mulheres a partir dos anos 1970, que possibilitaram determinados avanços e a ocupação de espaços anteriormente interditados. Mas só essa análise, ela seria politicista. Mas ao lado desse avanço efetivamente conquistado, tem a necessidade que o capital possui atualmente da força de trabalho das mulheres na produção, necessidade que não se colocava da mesma maneira no pós-Segunda Guerra Mundial. Veja, essa primeira parte, que foi da luta das mulheres, é verdadeira. No entanto, a luta política das mulheres, nesse primeiro quartel do século XXI, encontra-se profundamente fragilizada, porque foi tomada de assalto pelo cavalo de Troia do identitarismo. Assim, embora possamos sim continuar falando em avanço conquistado nas lutas de resistência, travadas anteriormente, observamos no presente uma resistência bastante enfraquecida, pelo menos numericamente, nós somos poucas, mas somos bem fortes, mas numericamente, diante do retrocesso. E não é exatamente na resistência do movimento feminista amplo que o capital encontra maiores impedimentos para sua marcha hoje. Para ele, em grande medida, está tudo dominado, pois no interior das chamadas lutas específicas, fez-se desaparecer as mulheres e suas pautas concretas, substituindo-as pela categoria abstrata de gênero. Acabamos de ter, Ivan e eu, pela 10ª vez, de uma revista marxista devolvida, porque nós utilizamos a formulação sexo e gênero, que é reducionista, que tem que usar somente gênero, ok? Dialeticamente, mesmo nesse momento de fragilidade e de resistência política do movimento organizado das mulheres, o capital não pode prescindir São duas questões. A primeira se desdobrando num subitem. O 1A. O capital não pode prescindir das mulheres do ponto de vista político. Eles não podem prescindir das mulheres na reprodução da vida. Não há como efetuar uma inversão estrutural, isso é, homens na reprodução da vida, isso é, no ambiente doméstico, e mulheres na produção, na fábrica, no espaço público. Por quê? Esta suposta inversão, gente, possível do ponto de vista biológico, sim, posto que tais tarefas são realizadas com a mão e não com o aparelho genital, e aqui, né, agradecimentos ao meu primeiro marido, que é quem em 1979 me trouxe essa chave heurística, podendo, portanto, essas tarefas ser desempenhadas tanto por homens quanto por mulheres. Mas veja, essa possível inversão colocaria as mulheres no controle simultâneo da produção e da reprodução, o que seria perigoso para qualquer sistema de dominação. Aqui, sem nem falar na reação masculina que isso provocaria. Desse ponto de vista ainda,
do ponto de vista econômico, na reprodução, o capital não pode eliminar o trabalho da reprodução social, realizado privadamente, majoritariamente é mais de 90% por mulheres, porque isso significaria ter que aumentar o salário da classe trabalhadora para que as tarefas necessárias à reprodução da vida fossem socialmente custeadas e realizadas de forma pública e não privada. Isso incidiria, obviamente, sobre a taxa, diretamente sobre a taxa de mais-valia extraída pelo capital lá na fábrica. A segunda grande questão, que o capital, as duas primeiras se referem ao capital não poder prescindir das mulheres na reprodução social. Essa segunda se refere ao fato de o capital também não pode, e esse é o novo, prescindir da força de trabalho das mulheres na produção. A mudança efetuada lá no chão da fábrica, a partir dos anos 1970, com o surgimento, provoca o surgimento de novas formas de trabalho. Aqui estamos falando da automação, da robótica, etc, etc. Esse novo chão da fábrica passa a exigir qualidades da classe trabalhadora como multifuncionalidade. Demite-se 3 trabalhadores e o que fica faz o trabalho de 4. E é necessário uma precisão fina e determinadas habilidades técnicas que a força de trabalho das mulheres seria detentora, não por razões, obviamente, biológicas, mas em razão do treinamento produzido historicamente pela educação de gênero. A gente tem que assobiar, chupar cana, cuidar de bebê, cozinhar, etc., e continuar linda e cheirosa no final do dia, fazer, né, atender aos desejos dos seus respectivos. A força de trabalho masculina precisaria ser intensamente treinada para desempenhar tais tarefas, o que implicaria custos financeiros consideráveis, maior dispêndio de tempo, e, gente, tempo, elemento central na produção de valor no capitalismo. E, mesmo assim, redundaria, ainda assim, em um simulacro em comparação ao treinamento social já imposto às mulheres. Seria um simulacro. A partir dos anos 1970, as mulheres passaram, então, a ser crescentemente incorporadas a esses postos de trabalho, pois já estavam previamente preparadas para eles, sem nenhum custo. E, ademais, para o capital, constava-se com o apoio estrutural do patriarcado, que sempre permitiu pagar salários menores e retirar direitos das mulheres. Essa análise, gente, esse pedacinho aqui não é nova, é a minha tese de doutorado, acaba de fazer 20 anos agora, que eu publico um dia desses. O elemento novo aqui de boa noite, sim, amada, diferentemente dos períodos históricos anteriores, é precisamente a imprescindibilidade das mulheres na produção, como necessidade do capital, não das mulheres. Nesse momento histórico, o capital já não pode simplesmente devolver as mulheres ao lar, destinando-as exclusivamente às tarefas de reprodução social, porque os custos financeiros disso, gente, seriam extremamente elevados e poderiam inviabilizar por longo período a própria produção de mercadorias, interrompendo a marcha incessante do capital em direção à valorização do valor. Isso o capital não pode tolerar. É justamente essa contradição que transforma as mulheres em elemento imprescindível ao capital, tanto na produção, mediante a expertise exigida para a fabricação de mercadoria, quanto na reprodução social, na reprodução da vida alheia, gestar a força de trabalho e da própria vida, manter a força de trabalho em condições de trabalhar no dia seguinte. Veja, todos nós conhecemos o modus operandi do capital para atuar frente à imprescindibilidade da força de trabalho como um todo. Como é que ele faz? Ele constrói a ideologia que oculta a gênese dos fenômenos, invertendo-os e justificando-os.
Essa é a definição clássica de ideologia. No que se refere à classe trabalhadora, quem efetivamente produz a riqueza são os trabalhadores. Mas os patrões, nos seus meios de comunicação, nomeiam a si mesmos como produtores, quando, na realidade, não passam de parasitas sociais. A burguesia faz circular ideologicamente a ideia de que os trabalhadores são dispensáveis, enquanto os patrões doariam trabalho aos trabalhadores. Na Itália, gente, onde eu acabei de fazer meu pós-doutorado, os patrões são chamados nos textos oficiais de donatori di lavoro, tradução, doadores de trabalho. Os patrões difundem também a noção de que o trabalho manual não possui importância, atribuindo valor apenas ao trabalho intelectual. Esse recurso de fazer aparecer o essencial como se fosse supérfluo constitui uma artimanha fundamental para impedir que os trabalhadores tomem consciência de si mesma e do outro, da sua classe, enquanto sujeitos produtores do mundo. Impede, portanto, que percebam que se constroem, que são eles que constroem o mundo existente, também podem destruí-lo e reconstruí-lo sobre outras bases. Então, façamos o paralelo do jeito que o capital trata a classe trabalhadora com a situação das mulheres no momento atual. Quando o capital se depara com a necessidade objetiva e simultaneamente das mulheres, tanto na produção quanto na reprodução social, quando ele se depara com a impossibilidade de exterminá-las, posto que a reprodução da força do trabalho ocorre no corpo delas, resta-lhe intensificar em níveis estratosféricos o recurso histórico à violência como forma derradeira de controle, não de destruição absoluta das mulheres, mas de sua absoluta subordinação. E para isso, como ocorre em toda forma de dominação, o dominante, o capital, utiliza simultaneamente coerção e consentimento. Para exercer a coerção, recorre às mais variadas e execráveis formas de violência que hoje assistimos estarrecidas. Para tanto, conta com o patriarcado, obviamente, que mobiliza todo o seu poder, sempre amplificado pelo medo concreto e real que muitos homens possuem de serem substituídos pelas mulheres. Substituição que efetivamente ocorre. As mulheres ocupam esse espaço de forma subordinada, ganhando menos, mas ocupam. Então, esse medo não é irreal, fantasioso. A violência que os trabalhadores poderiam dirigir contra a exploração cotidiana a que são submetidos não pode encontrar seu destino real, isto é, voltar-se contra o capital e seus patrões. É preciso desviar esta violência para um alvo preferencial de sempre, as mulheres. Para exercer, aqui é a coerção, para exercer o consentimento, o capital conta, e esse é o novo, com o auxílio do pensamento pós-moderno em sua forma identitarista. Para essa lógica, as mulheres não possuem existência concreta. Constitui-se apenas pelo desejo ou pelo sentimento de querer ser. Sua existência material desaparece diante da centralidade absoluta atribuída à subjetividade. As mulheres são expropriadas do direito de autonomear-se, direito agora transformado em suposta fobia. As mulheres já não podem lutar por direitos específicos, saúde, aborto, concepção segura, sem correr o risco de serem classificadas como excludentes. Transformam-se as mulheres de forma profundamente fragmentadora e eugênica, viva o professor Ivan Ducati, que pesquisa eugenia, em partes corporais, dotadas de funções específicas, separadas da totalidade do ser humano, pessoas que menstruam, pessoas que gestam. As mulheres passaram a ser reconhecidas como tais apenas quando as pessoas reproduzem uma espécie de simulacro ou de mulher-objeto.
sempre bem cuidada, maquiada, bem vestida, permanentemente disponível sexualmente. Siga a Cia. Não pode ter filho porque filho dá trabalho, como nós duas sabemos e todas as outras mulheres que têm filho aqui. Essa é uma projeção antiga dos desejos patriarcais. Arrumada, linda, maquiada, sempre disponível, é muito distante da realidade concreta das mulheres trabalhadoras. Essas encarnações das mulheres têm o direito, essas pessoas que encarnam, que se sentem e que, como é que chama a palavra agora? Performam mulheres, elas têm direito de chamar de mulher, com algum objetivo, obscuro. Nós não. As mulheres não. E são justamente as pessoas autodeclaradas mulheres que passam a reivindicar para si o poder de definir quem seriam as mulheres, isto é, as fêmeas adultas da espécie humana. Como historicamente sempre ocorreu na luta das mulheres, toda discordância ou descontentamento diante desses ditames é punido com violência, cancelamento, perseguições e múltiplas formas de sanção social. A diferença é que agora viva o capital e suas artimanhas. Quando esse movimento aparece, assumido pela esquerda, compatível, como se fosse expressão do mais avançado avanço societal. Dessa forma, a violência contra as mulheres aumenta, tanto material quanto simbolicamente, produzido pelos mesmos sujeitos sociais, o capital e seus acólitos, que, entretanto, não podem assumir diretamente sua autoria. O capital não pode assumir sua autoria, fica para os seus acólitos. O capital, então, escamoteia as determinações estruturais dos fenômenos, direcionando o holofote da violência, da prática da violência contra as mulheres, exclusivamente para os homens individualmente considerados, como se a violência por eles praticadas não obedecesse a nenhuma lógica social, mas derivasse da maldade individual isolada desse sujeito, o famoso a maçã podre no cesto. Ao mesmo tempo, seus meios de comunicação assumem uma aparente posição de condenação de violência que eles próprios ajudam a produzir, legitimar e promover, com o auxílio indispensável e luxuoso do patriarcado. A próxima parte, que eu me peço licença e agradeço a minha amada Lua Marina, porque foi conversa com ela que essas coisas eu consegui formular. O direito como expressão jurídica dos interesses dominantes. O direito, também eu sei que Si também é advogada, né? Mas com a Lua a gente conversa muito sobre isso. O direito expressa no plano jurídico os interesses das classes dominantes, para o mesmo crime, absolvição para homens e brancos, prisão para mulheres e negros. O direito sempre cumpriu o papel de lançar ilusões sobre a sociedade e exerce uma função particularmente eficaz quando determinadas reivindicações tornam-se lei, pois isso tende a arrefecer os ânimos da luta. Agora é lei. Isso não significa, evidentemente, que nós não lutamos, não vamos abrir mão de instrumentos jurídicos, cadeia para violadores, assassinos, pedófilos, etc, etc. Mas quando a própria lei já nem sequer precisa disfarçar que fala em nome dos dominantes. Como? Para citar um exemplo dos milhares, gente. No caso da menina estuprada por um homem de 35 anos e cuja situação foi juridicamente tratada como relação familiar, quanto mais explícito se torna o papel do direito, mais evidente fica o tamanho da derrota que estamos sofrendo na luta de classes. No modo de produção capitalista, existia, ao menos, a necessidade formal do direito a aparentar neutralidade. Os direitos no capitalismo, todos nós sabemos, existem formalmente, somos todos iguais perante a lei, mas jamais efetivamente. Mas, gente, quando nem mesmo essa igualdade formal precisa mais ser preservada, significa que se regrediu a um patamar de barbárie aberta. A gritaria que se ouve nas redes acerca da violência contra as mulheres não constitui propriamente uma voz coletiva, mas uma multidão de indivíduos gritando simultaneamente. Trata-se do um a um, expressão do individualismo serial.
O movimento feminista, em grande parte, deixou de pensar saídas coletivas e passou a constituir-se como um conjunto disperso de vozes, frequentemente contraditórias entre si. Qual é mesmo a diferença entre essa gritaria de determinadas parcelas do feminismo na rede e a gritaria pentecostal? O capital sabe que nessas formas de catarse coletiva, os indivíduos permanecem lado a lado, mas não constroem efetivamente um coletivo. Cada um descarrega sua raiva contra inimigos aparentemente corretos, porém de forma dispersa, sem direção política organizada. Ao final, todos saem com sua indignação ampliada, mas desviada do foco central. A ONU declarou a violência contra as mulheres uma epidemia. Após essa enorme onda de indignação e denúncia que assistimos, necessárias, evidentemente, assim como ocorreu com o movimento Me Too e tantos outros ativismos contemporâneos, haverá o risco de uma grande catarse coletiva. Após o que, voltaremos todos à vida cotidiana, aliviados com a consciência aparentemente tranquila. Todas não. Muitas mulheres, muitas terão sido assassinadas. E, no entanto, nenhuma medida terá sido tomada para alterar estruturalmente a realidade, ainda que nos marcos limitados do próprio modo de produção capitalista, e ainda que apenas no âmbito da emancipação política. Ter-se-á produzido, entretanto, algo muito útil ao capitalismo. Depois dessa gritaria, dessa catarse, a branquitude, os homens e o arrefecimento do ânimo da luta e da inquietação coletiva. Condições necessárias, embora insuficientes para a organização efetiva da resistência. Se eu já gritei mesmo, então eu estou agora tranquila, não tem mais por que eu ir lutar por mais nada. Já gritamos, já batemos no branco ou no homem que estiver passando por ali. A lógica hoje predominante, inclusive entre parcelas majoritárias dos próprios marxistas, é a do ativismo, da agitação permanente, e não da organização, da militância contínua, que exige constância, estudo, disciplina e construção coletiva. Não é, Marina Mazo e o pessoal? Dessa forma, as bases estruturais do patriarcado fortalecem-se cotidianamente nessa quadra da acumulação flexível. As mulheres têm seus direitos novamente usurpados, nunca é demais repetir, desde o próprio direito de nomear-se. Já não se pode dizer não só a mulher, nem mãe, sendo eugenicamente transformadas em partes funcionais do corpo. Suas lutas históricas, direito ao aborto, salário igual, condições materiais e reprodução da vida, vão sendo substituídas por pautas simbólicas e perfumarias, como o uso do pronome correto. Nos casos mais graves, determinadas formas históricas de violência passam, inclusive, a serem apresentadas como forma de libertação. É o caso da prostituição, transformada em certas formulações contemporâneas em prática desejável, emancipatória e libertária para as mulheres. Transformar a carência em virtude é um dos pilares centrais do pensamento pós-moderno. Enquanto isso, as bases patriarcais se fortalecem e, ao se fortalecerem, fortalece também a pujança da própria modo de produção capitalista. Finalizando, o marxismo é uma teoria de ação no mundo, não é uma teoria de simples contemplação. Então, qual é o papel dos revolucionários? A questão que devemos nos colocar não é nada nova, é um repeteco. Como vincular novamente, porque isso já foi feito anteriormente, a luta contra as opressões em suas especificidades, especialmente aquelas que recaem sobre a mulher, a luta de classes, sem cair nas reduções mecanicistas. 8 de março não deu os exemplos. 8 de março com lutas gerais. Só o momento de levantar a bandeira de lutas gerais, nem nas formulações idealistas. Como colocar a discussão desses temas como elemento fundamental de nossas análises políticas organizativas, e não apenas nos debruçarmos sobre elas em datas específicas, como o 8 de março, ou quando a violência aberta contra as mulheres passa a ser denunciada até mesmo pelos nossos inimigos. Sabemos que a superação definitiva da violência patriarcal
somente será possível com o fim da sociedade de classe. No entanto, se não atuarmos desde já contra a violência que recai sobre as mulheres, corremos o risco, como já assistimos em larga escala nas guerras e nas mudanças climáticas, de o capital destruir a própria humanidade e sua marcha incessante de valorização do valor. E a parte da humanidade que primeira sucumbe, que está sendo destruída, são as mulheres. Marx nos lembra que o primeiro ato histórico está vivo. Nós, mulheres revolucionárias que adotamos o materialismo histórico dialético e não cedemos aos cantos de sereia do identitarismo, as que somos hoje, ameaçada como estamos, seguimos, mulheres e homens, travando essa luta. Nossa resistência talvez revele um dia que aquilo que Caetano Veloso expressou quando escreveu: e aquilo que neste momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio. É nessa tarefa, é nossa tarefa, atentarmos para isso. É o que vários de nós fazemos há muitos anos. Continuemos fazendo junto. Muitíssimo obrigado e desculpem o alongamento excessivo.